Boa noite. É um prazer estar aqui convosco e também é um prazer para mim poder falar da Palavra de Deus, para que é proveitoso, foi proveitoso para mim, tem sido proveitoso para mim, quero que seja também proveitoso para cada um de vocês, aqueles pensamentos que eu vou partilhar convosco hoje. Como acabamos de cantar, é nosso desejo conhecer melhor cada dia a bondade e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, nesta noite, ler convosco uma porção das Escrituras que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17. E eu quero, antes de ler esta porção das Escrituras, e não vai eu esquecer-me, tem algo importante que quero comunicar-vos. E está relacionado também com o que eu vou falar. Na quinta-feira, querendo Deus, o meu cunhado, Simão Pedro, irá ser operado. Desta vez não será ao cérebro, como há cerca de 20 anos, mas há um tumor na pele, um cancro da pele que ele tem, e será operado na quinta-feira, ao meio-dia e meia. E peço e agradeço o vosso cuidado e as vossas orações por este nosso irmão. E ainda há poucos dias falava com a minha sogra, que tem passado momentos bastante difíceis, tanto familiarmente, na sua família, na saúde do seu filho e até no que diz respeito a questões de igreja. Não tem sido fácil, mas pela graça de Deus ela tem-se mantido firme. Não se tem deixado ir abaixo, e é uma lição para nós, estes crentes que se calhar passam-nos despercebidos, não são crentes de subir ao púlpito, de dar grandes mensagens, de se destacarem muito, mas que no seu dia-a-dia mostram o que é viver pela fé, viver firmados no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, de firmeza. Então quero ler convosco esta passagem de Filipenses, capítulo 3, e vamos continuar até ao capítulo 4. Então, Filipenses 3, a partir do versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que se sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu acho que é impossível um crente verdadeiro ler estas palavras e não se alegrar perante a nossa expectativa, a nossa esperança, esta certeza de que o Senhor Jesus Cristo virá para nos buscar. E nós já tivemos, noutras ocasiões, tive a oportunidade de vos falar tanto dos inimigos da cruz de Cristo. Lembro-me que creio que até foi das primeiras vezes que falei aqui à noite, há cerca de um ano e meio. Lembro-me de ter falado dos inimigos da cruz de Cristo. Também falei da nossa cidade que está nos céus, da nossa cidade, da nossa cidadania, da nossa conduta, da nossa comunidade, da nossa política, estar nos céus. E depois do apóstolo Paulo falar todas estas coisas, de tudo aquilo que espera o crente, aquilo que tem fé no Senhor Jesus Cristo, salvo pela sua graça, o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 com o portanto. Ou seja, face ao que nos espera, face a tudo isto que Deus tem reservado para nós, transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
Meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Portanto, não é correto da nossa parte ler apenas o capítulo 4, versículo 1 e esquecer o que está para trás. Tal como nós... uma passagem que também gosto bastante, que é aquela em que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Não é? Rogo-vos, pois. Aquilo, pois, não está ali por acaso. Por causa do que vem antes. Aquele hino de adoração à profundidade das riquezas. Portanto, faça tudo isto que Deus fez por nós e que tem reservado para nós. Em Romanos 12, ele diz para nos transformarmos, não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. E aqui diz para nós estarmos firmes no Senhor. Mas antes de chegar à parte da firmeza, eu quero falar aqui um pouquinho sobre esta expressão que o apóstolo Paulo usa: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. É assim que nós devemos tratar os nossos irmãos, meus amados e muito queridos irmãos. Os crentes, a tal comunidade, como falei há pouco, devem ser os crentes. As pessoas com quem nós nos relacionamos de uma forma mais próxima, que nos são mais queridos, que são os nossos maiores amigos, que são os nossos maiores confidentes, devem ser os crentes. As pessoas mais queridas, mais chegadas, têm e devem ser os crentes. Porque são as pessoas que partilham da nossa fé, são as pessoas que partilham da nossa esperança e que compreendem a palavra de Deus e nos podem aconselhar de uma forma mais capaz e mais de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E nós também devemos ser essas pessoas em quem os outros crentes podem confiar. Esta questão de estarmos próximos, de sermos queridos. E o apóstolo Paulo continua: minha alegria e coroa. O apóstolo Paulo dizia destes crentes, ele alegrava-se, sabem porque é que ele se alegrava? Alegrava-se por os crentes andarem bem, andarem unidos. E eu já tenho falado sobre isso, mas quero relembrar um pouco isso. Este é o apóstolo Paulo, recordam-se as circunstâncias em que ele estava. Estava preso, privado de liberdade, privado de saúde, privado de dinheiro, privado de companhia. Ele tinha tudo ao contrário do que qualquer pessoa no mundo deseja. As pessoas desejam liberdade, dinheiro, carinho, afeto, amor, companhia, saúde, dinheiro, todas essas coisas os homens desejam. O apóstolo Paulo não tinha nada disso. E, no entanto, ele alegrava-se. A acrescentar a tudo isto, o que é que ele ainda tinha? Tinha aqueles crentes, alguns seriam crentes, outros não sei, que, como ele diz no capítulo 1, que pregavam a Cristo com que intenção? Alguém se lembra com que intenção é que alguns pregavam a Cristo? Por inveja e por contenda, por fia. Julgando o quê? Para me ajudar no ministério? Não era essa. Julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas mesmo estas circunstâncias todas adversas não deixavam que ele se alegrasse, porque ele diz mesmo ali no capítulo 1, versículo 18, mas que importa? Contudo, Cristo seja anunciado, nisto me alegrarei, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, ele alegrava-se apesar de tudo isto. E porquê é que ele se alegrava? Por ver que os crentes estavam a seguir os seus ensinamentos, estavam a seguir aquilo que ele lhes tinha ensinado. Mas havia problemas. Havia problemas naquela igreja, como há em todas. Esta igreja não era perfeita. Havia algo que estava, por assim dizer, a impedir uma alegria plena do apóstolo Paulo. Havia algo. Porque ele usa, no capítulo 2, versículo 2, ele usa ali uma expressão sobre o seu gozo. O que é que ele diz? Sobre o seu gozo? Capítulo 2. Completai o meu gozo. É como se Paulo estivesse a dizer: eu estou aqui preso, estou a passar o pior possível para um ser humano e eu alegro-me. Mas a minha alegria não é total se
Vamos ler. Filipenses 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, é como se ele estivesse a dizer, posso imaginar o Paulo a dizer assim aos filipenses, tudo isto não me tira a alegria, mas eu saber que há aí problemas entre vocês, há divisões, há em particular duas irmãs, Evódia e Sinti, que não se estão a dar bem uma com a outra, duas irmãs que têm sido, trabalharam com o apóstolo Paulo no Evangelho. Estas duas mulheres estavam a provocar desunião. E isto levava a que a alegria do apóstolo Paulo não fosse completa. Ele usa também, ainda aqui no versículo 27, ainda de Filipenses 1, ele fala também aqui a meio do versículo diz, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Eu queria ouvir isto. Queria ouvir que os crentes estavam num mesmo espírito, combatendo juntamente. Era este o desejo do apóstolo Paulo. E ele alegrava-se se ouvisse os crentes estarem bem. Faz-me lembrar também o apóstolo João, que diz na sua terceira epístola, não tem maior alegria do que esta, de ouvir o quê? Os meus filhos andam na verdade. Terceira epístola de João, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E o apóstolo Paulo também ficava alegre quando ouvia que os crentes estavam bem, que as coisas iam bem na igreja. E quando não estavam bem, ele certamente entristecia-se. Ele certamente orava ao Senhor, para que o Senhor... E vemos aqui várias orações para que o Senhor os confirmasse. E também ele tinha de escrever epístolas. Algumas delas bem zangadas, como aos Gálatas. Porquê? Porque os Gálatas estavam a afastar-se da fé. E outros, sempre que havia problemas, o apóstolo Paulo tinha de fazer algo, tinha de intervir. E ele diz, aos Coríntios, diz que, quando fala de todas as suas tribulações, ele diz, sobre tudo isto, me oprime o cuidado das igrejas. O nosso irmão Armando quase que serve de ponto quando eu tenho de citar a palavra de Deus, não é? Se eu não souber o resto do versículo, o nosso irmão Armando está aqui para me ajudar, graças a Deus. E é importante nós estarmos bem firmados na palavra de Deus, conhecer bem a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, e com isto, o apóstolo Paulo ficava contente quando sabia que os crentes estavam bem. E quando não estavam bem, oprimia-lhe o cuidado das igrejas. Ele sabia que as igrejas dependiam grandemente do seu trabalho e da sua influência. E ele entristece, nota-se que há alguma tristeza da parte dele no final da sua carreira. Apesar de ele ter guardado a fé, ter combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé, ele percebia que todos estão na Ásia me abandonaram. Só Lucas está comigo. Vários dos seus cooperadores alguns tinham abandonado, outros tinham ido fazer outras tarefas, e o apóstolo Paulo percebia que não ia durar para sempre, e só oprimir o cuidado das igrejas. Então, mas ele alegrava-se com esta firmeza, com as boas notícias que recebia dos crentes. E ele diz aqui também, minha alegria e coroa. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo a falar aqui aos crentes e a dizer que se alegrava e que via-os como uma recompensa. De que forma é que eu creio que se vê os crentes como uma recompensa? Não como o mundo religioso, em muitos casos, vê os crentes como recompensa, porque, olha, tem aqui muitos crentes na minha igreja, ou tem muita gente a contribuir. Alguns veem os crentes como uma coroa desse ponto de vista. Mas eu, vendo o resto desta epístola, percebo que o apóstolo Paulo ficava mesmo satisfeito e via como que uma recompensa nas atitudes destes crentes.
E creio que o apóstolo Paulo sentia-se mais recompensado pelas boas ações, pela forma como estes filipenses punham em prática a palavra de Deus, ficava certamente muito mais satisfeito, muito mais cheio, muito mais alegre, muito mais recompensado do que com grandes ofertas. Vocês sabem, e nós falámos disso recentemente no estudo que o nosso irmão Simão deu sobre as finanças, falámos também aqui dos filipenses, e estes filipenses eram pobres. Não tinham grandes posses. O apóstolo Paulo, falando em 2 Coríntios, fala dos macedónios que eram pobres e que dentro da sua, apesar da sua pobreza, a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. E diz depois que eles, acima do seu poder, ou seja, acima das suas capacidades, deram voluntariamente. E o apóstolo Paulo recebeu uma oferta de dinheiro destes crentes. E alegrou-se bastante com a oferta destes crentes. Ele diz no Filipenses 4:18, ele diz que bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ficou cheio. Quem ler isto pode pensar, Paulo deve ter recebido uma pequena fortuna, um pé de meia, para que desse para algum tempo, para muitos anos. É assim, o que ele recebeu provavelmente dele para o resto da vida, que não terão sido muitos anos. Mas não foi muito, foi muito pouco dinheiro. De certeza que foi muito pouco. Mas ele ficou felicíssimo por ver que aquilo que ele estava a ensinar aos filipenses estava a ter fruto, estava a ter efeitos na sua vida prática. Porque eles primeiramente se deram ao Senhor, como diz ele aos Coríntios, primeiramente se deram ao Senhor e depois a nós, segundo a vontade de Deus. É isto que nos deve deixar felizes e verdadeiramente recompensados, não é por aquilo que possamos receber materialmente dos nossos irmãos na fé, mas quando vemos que aqueles a quem nós estamos a ministrar, os vemos andar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Essa é a maior satisfação que um líder, que um professor, que um pai pode ter. Estou a ensinar o meu filho, ou o meu aluno, ou estou a ensinar os crentes e vejo-os a fazer o que está certo. Isto é o verdadeiro gozo que Paulo tinha. Minha alegria e coroa. E ele diz até aos Tessalonicenses, usando esta mesma expressão de estar firmes, ele diz em 1 Tessalonicenses 3:8, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Ou seja, a vossa firmeza é uma grande satisfação para nós, faz com que todos os nossos sofrimentos, todas as dificuldades que nós passamos, ver-vos andar firmados no Senhor, faz com que tudo isto valha a pena. As prisões, os açoites, os naufrágios, tudo isto vale a pena se eu vos vir andar firmes no Senhor. E é interessante esta expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, está assim, firmes no Senhor, amados. Volto aqui a dizer amados, eu realmente amava muito estes crentes e notava-se. Notava-se também o amor era recíproco. Mas está assim firmes no Senhor. Esta expressão, firmes, no original aparece mais vezes. Aparece em algumas passagens que já vos citei. Aparece nesta de 1 Tessalonicenses 3:8. Agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Também aqui em Filipenses 1:27 também aparece. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo Espírito. Aqui não diz estáis firmes, mas a palavra estar tem este mesmo significado. Estáis firmes num mesmo Espírito. Ele usa também em Gálatas 5:1, eu vou ler apenas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Usa ainda em 1 aos Coríntios 16:13,
Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Usa outras, mais algumas vezes, usa também em 2 Tessalonicenses 2,15, só muito rapidamente para terem algumas destas passagens. Então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. São algumas das passagens onde o apóstolo Paulo usa esta palavra, estar firmes. E aqui, indo aqui à passagem de Filipenses 2, de Filipenses 4, estai firmes no Senhor. Não basta estar firme. Eu posso estar muito bem alicerçado, mas no sítio errado. Posso estar muito bem firmado numa rocha que está prestes a cair. Vale muito? Não, não vale. Alguns também estão muito firmes, mas estão firmes em cima de... Até teologicamente estão firmados numa teologia de gelatina. Não está estável. Não vale nada estar firmado. Firmados numa rocha, numa pedra que está prestes a cair. Não vale a pena estar afirmados em cima de gelatina, vale a pena estar firmados na rocha, que é o Senhor. Nós temos o exemplo daquele homem que construiu sobre a areia, do homem sensato que construiu sobre a areia e do homem sensato que construiu sobre a rocha. E essa é uma exortação também para nós de estarmos firmes no Senhor. Não estamos firmados, como alguns, estão firmados em pessoas. E quantos de nós conhecemos casos de pessoas, por estarem firmados noutras pessoas, sofreram grandemente? Pessoas que... Conhecemos algumas pessoas que tinham outros crentes que faziam depender a sua firmeza de outros. E quando esses outros, essas referências, falharam redondamente, muitos foram-se abaixo por causa disso. Não devemos, tal como o profeta Jeremias diz, ai daquele que confia em quem? Ai daquele que confia, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17,5. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós precisamos dos outros. Não vamos dizer que não quero saber dos outros crentes. Eu estou firme no Senhor e não quero saber dos outros. Claro que nós temos referências, não é? Mas não podemos fazer a nossa fé depender e a nossa firmeza depender de outros. Não podemos ter uma fé nem uma firmeza emprestadas. Porque no dia em que outros caírem, o que será de nós? E a Bíblia fala-nos de um homem, de um mau rei em Israel. E vamos lá rapidamente. Em 2º livro dos Reis 7, havia um rei que tinha um capitão e a sua mão se encostava nele. Segundo livro dos Reis 7, espero que tenham chegado aí. Na altura em que Samaria foi cercada e não havia comida, foi um tempo terrível. Vemos aqui, isto vai um pouco entroncar naquilo que tenho falado nos últimos domingos de manhã, na escola dominical. Temos aqui um caso terrível de uma mulher que combinou com outra, uma coisa terrível. A fome era tanta que disseram uma disse à outra: olha, hoje vamos comer o meu filho e amanhã comemos o teu. Tal era a fome. E hoje em dia, por muito menos do que fome, se mata um filho na barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe, no lugar onde mais protegido ele deveria estar, é exatamente ali que milhares ou milhões, sim, milhões por ano são mortos. Mas neste contexto de grande fome, havia ali um homem em quem valia a pena ter como referência. Não era confiar nele, mas confiar naquilo que o Senhor dizia através dele. E que era o profeta Eliseu. Então havia esta fome toda e disse assim:
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao Senhor, ao homem de Deus, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Como é que é possível este rei, que era um mau rei, porque no reino do norte não houve, no reino de Israel, depois da divisão, não houve um único rei bom, e este não fugiu à regra. Imaginem um rei que tinha Eliseu dentro da cidade e vai confiar, vai depositar a sua firmeza em quem? Num capitão, que nem sequer confiava em Deus. E será que nós não podemos ser assim também? Confiarmos, depositarmos mais confiança num descrente, numa pessoa que não confia em Deus, não quer saber de Deus para nada, ou que, não acredita, ou que dizendo acreditar em Deus, não acredita na palavra de Deus, não acredita naquilo que Deus diz. Vamos confiar numa pessoa dessas? Quando podemos beneficiar dos conselhos, das instruções dos crentes como Eliseu? Imaginem, temos Eliseu na nossa cidade. Que privilégio. O homem que tinha a porção dobrada de Elias, não era? A porção dobrada de Elias. E vai confiar num homem, num capitão em cuja mão o rei se encostava. E é terrível confiar no homem. Porque vemos depois o fim deste homem. O rei não teve um bom fim, mas este homem não teve mesmo. Porque o Senhor fez um milagre, fez com que todo aquele exército que estava a cercar Samaria desaparecesse, e houve de facto comida em abundância no dia a seguir. E este homem, em quem o rei confiava, morreu, atropelado. Porque o pessoal, quando soube que havia comida, foram todos a correr para buscar a comida e atropelaram este homem e morreu. A Bíblia fala-nos de outro. Estas são as palavras de um descrente do rei Senaqueribe, que cercou a cidade de Jerusalém, em segundo livro dos Reis 18:21. Mas disse algo, pensando ele erradamente, do rei Ezequias. Vemos que Jerusalém foi cercada. E então o rei Senaqueribe, o rei da Síria, veio e disse: tu estás confiado no faraó, no rei do Egito. Pensava ele que o rei Ezequias não se queria render. E o rei da Síria pensava: ele deve ter alguém em quem confia. Deve estar à espera da salvação, que seja ser salvo, ser resgatado por algum exército que venha aqui fazer frente a nós. Então o que é que ele diz? Pensava ele, mas em quem é que ele confiava? Em quem é que ele estava firmado? Nós vamos até a seguir que ele foi orar na casa do Senhor, Ezequias. Estava firmado no Senhor. Mas o que é que pensava este rei ímpio? O rei Senaqueribe pensava. Versículo 21. Segundo os Reis 18:21. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para que todos os que nele confiam. É assim o rei do Egito, assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ou seja, tu queres te apoiar no homem? Firmar a tua mão em cima de uma cana quebrada? Não te vai ajudar. Pode dar uma aparência inicialmente de sustentar alguma coisa. Mas no fim, o fim vai ser atravessar-te a mão, vai-te furar a mão. Não te vai servir de ajuda nenhuma. E é assim o homem. Quando nós confiamos em homens em quem não devíamos confiar, pode ser este o nosso fim. Temos de estar firmes no Senhor, como o apóstolo Paulo diz.
Há outro exemplo que vos queria falar, ainda acerca da firmeza. Nós devemos estar firmes na liberdade que temos em Cristo, estarmos firmes no mesmo Espírito, estarmos firmes na fé, estarmos firmes no Senhor. E quando diz aqui firmes na fé, não é na nossa fé, é na fé na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. Mas quero voltar então a Filipenses 1:27, ainda há bocado falei. O apóstolo Paulo também não pretendia que eles estivessem dependentes dele, firmados nele. Porque o próprio apóstolo Paulo dizia, o apóstolo Paulo não tinha a mania que era infalível. Não há aqui a doutrina da infalibilidade paulina. Assim, infalibilidade paulina naquilo que está revelado, naquilo que está escrito, sim. Mas ele próprio dizia a dada altura aos Gálatas, eu já vos falei dessa passagem há alguns meses, que se alguém vos for pregar outro evangelho, além daquilo que vos tenha enunciado, mesmo que seja eu, seja maldito. O apóstolo Paulo, como quer dizer? Assim, se alguém escrever uma carta a dizer, em meu nome, a dizer coisas que eu não disse, diferentes daquilo que eu já vos ensinei, seja maldito. Mas mesmo que eu, ou por me dar alguma coisinha má, ou por pressão, ou por ganância, não se acreditem em mim. Não lemos aqui em nenhuma passagem, estai firmes em mim. Diz, seguir o exemplo, isso sim. Ele até começa logo aqui nesta passagem, sede meus imitadores. Mas não olhem para mim e sigam sempre aquilo que eu faço, porque ele sabia que podia também vacilar. Mas sobre isto de não estarmos excessivamente focados numa pessoa que pode falhar, eu quero que voltemos aqui a Filipenses 1:27. Ele diz, somente veio-vos portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Ou seja, ele queria que a firmeza deles fosse a mesma, quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Ou seja, se eu estiver convosco ou se não estiver convosco, eu quero que a vossa firmeza seja a mesma. Não quero que vocês ajam de maneira diferente se eu estiver aí ou se não estiver. E isto faz-me lembrar uma história bíblica, uma outra história bíblica, dos amigos de Daniel. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou Paulo e sou Daniel. Agora depois de ter falado do exemplo de Paulo, vou falar um bocadinho de Daniel. Não temos tempo para estar a ver a história toda, mas vocês sabem a história do Daniel e dos seus amigos. Os seus amigos que era Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles tiveram grandes provas, não se quiseram contaminar com o manjar do rei, nós conhecemos isso no capítulo 1, e conhecemos como eles estiveram em lugares de destaque, estiveram prestes a ser mortos no capítulo 2, porque pensava o rei Nabucodonosor, que ninguém conseguia descobrir a interpretação, o sonho e a interpretação do sonho, e no capítulo 3 nós vemos aqui uma situação em que Daniel não está presente. Creio eu que não estava presente. Pelo menos não falo aqui de Daniel 3, quando o rei Nabucodonosor manda construir uma estátua e dizer para todos se ajoelharem e adorarem a estátua. Não vemos ali Daniel. Eu vi há alguns tempos um filme A Bíblia, que deu na Páscoa do ano passado. É interessante para termos alguma noção. Não há nada como ler a Palavra de Deus. Não há nada como estarmos firmados na Palavra de Deus. E eu estive a ver esse filme, demorou algum tempo, estive a ver o filme com o Lucas, e de vez em quando tinha de dizer, Lucas, atenção, o que está ali a dizer não é como está na Bíblia. Tinha de explicar, porque infelizmente os filmes retratam a opinião de alguém, e às vezes está completamente diferente do que a Palavra de Deus diz.
Não foi o caso, mas o filme de Noé, mas não é esse o filme, mas o filme de Noé, que saiu há uns 5 ou 6 anos, era surreal. Nem sequer acertava no número de pessoas que entrava na arca. Uma coisa que a Bíblia diz claramente, quem é que entrou na arca? Foram 8, ali entravam 6, já nem me lembro bem, e entrava um que de certeza não entrou, que era descrente. Surreal. Portanto, não podemos estar firmados, a nossa firmeza não pode estar nos filmes, mas sim no que a palavra de Deus diz. E nesse filme, quando chega a história de Daniel, mostra os amigos de Daniel realmente irem parar à fornalha, não é? E o Daniel também estava lá presente. Mas o Daniel, pelos vistos, não estava naquele grupo de pessoas que tinham de ajoelhar e adorar a estátua. Estava lá, sei lá, numa tribuna de honra e não estava naqueles que tinham de adorar a estátua. Eu não creio que fosse assim, porque seria um pormenor bastante importante que tinha passado em claro a Daniel. Eu creio que Daniel, como era uma pessoa importante no governo do Império Babilónico, provavelmente estaria a tratar de assuntos noutro lugar. Mas eu creio que será assim. Se alguém tiver alguma opinião diferente, podemos conversar, mas eu estou convencido disso. E então, é particularmente interessante que os amigos de Daniel, a sua firmeza era a mesma, quer o Daniel estivesse presente, quer não estivesse. O Daniel estava presente, eles eram guerreiros com ele, em oração. E a estar firmes e não se deixar engolir pelo estado decadente, depravado da Babilónia. O Daniel não estava. Eles continuavam firmes na mesma. Reparem, em Daniel 3, 14. O rei pergunta assim: é de propósito que vós não se servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Eu vou ter de saltar aqui algumas partes. Agora, se estáis prontos para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então os amigos responderam: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ou seja, a nossa decisão já estava tomada antes de tu nos ameaçares. Antes de tu nos ameaçares com... Nós sabemos depois que a fornalha foi... o fogo estava mais forte, 7 vezes mais. Eles não mudaram. Mesmo perante a fornalha aquecida 7 vezes mais. E dizem eles: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E nós vemos depois que o Senhor os livrou. Mas mesmo que não os livrasse, esta expressão, fica sabendo, ó rei. Ou seja, daqui de nós não levas nada. E não penses que não é por Daniel não estar aqui que nós vamos mudar a nossa atitude. De maneira nenhuma. Vemos aqui, de facto, 3 jovens, eram jovens ainda nesta altura, que não cederam, mesmo não estando aquele que nós podemos pensar que era a referência para eles. E nós, claro que nós temos pessoas para quem olhamos como referências para nós. E quando eles não estiverem, quando eles partirem, esperemos que para não estarem connosco não seja por darem um trambolhão na sua fé, ou na sua caminhada espiritual, mas por partirem. Mas quando não estiverem connosco, os nossos irmãos mais velhos, a nossa firmeza vai ser a mesma? É que, infelizmente, alguns irmãos nossos têm partido e eu vejo pouca firmeza em algumas questões em que a palavra de Deus ensina claramente qual é o mandamento bíblico, e vemos alguns líderes de algumas igrejas a irem segundo o curso deste mundo. Irem atrás. Seguirem a moda. Seguirem coisas que há 50 anos era impensável no mundo.
Alguns irmãos mais velhos poderão confirmar aquilo que eu digo. Coisas que há 50 anos em Portugal seriam impensáveis, seriam, como eu tenho falado ao domingo, seria vergonhoso, seria imoral e até em alguns casos ilegal, coisas que há 50 anos ou 60 anos era vergonhoso, imoral, ilegal, impensável, hoje é aceite dentro de igrejas. Dentro de igrejas. Coisas que nem sequer se deviam nomear. Nem sequer se devia pensar que isso fosse possível. Mas hoje vemos com toda a naturalidade o recasamento em algumas igrejas, o ajuntamento e tantas outras coisas que são pessoas que não estão a ser firmes no Senhor. Tem a sua firmeza está em quem? Está noutras pessoas. Em alguns casos está no número de pessoas que vêm. É que se a gente não mudar a nossa política, a nossa maneira os nossos critérios de acesso à comunhão, vamos perder pessoas. Ou vou perder o meu amigo, ou vou perder o meu familiar. Cuidado, não podemos ceder nesta área de maneira alguma. Então, para terminar, vou só recapitular aqui o capítulo 4, versículo 1. Portanto, ou seja, no seguimento de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vinha a falar, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor, amados. Firmes em quem? Firmes no Senhor, não firmes em qualquer outra pessoa, não firmados nas circunstâncias. Imaginem, eu sei que já estou a terminar há muito tempo. Imaginem, no início falei da minha sogra. Imaginem que a minha sogra estava firmada nas circunstâncias. Estava firmada na sua igreja local. Estava firmada no seu filho. Ou na saúde do seu filho. Ou seja, o meu filho está bem, então estou bem com o Senhor. Perante todas estas situações que têm vindo à sua vida, estas provações, ter-se ido abaixo. Teria dito de que vale servir ao Senhor. Em vão tem servido ao Senhor. Poderia alguém dizer. Mas quem fala assim é alguém que não tem... Estava à procura do versículo em Malaquias, em que eles, a dada altura, diziam isso. Em vão temos servido ao Senhor. Agora não estou a encontrar. Que pena. Mas há uma passagem que diz isso. Podia alguém dizer, em vão temos servido ao Senhor, em vão. Não vale a pena servir ao Senhor. Mas isso são pessoas, quem pensa assim, são pessoas que não estão verdadeiramente firmadas em Deus. Não estão firmadas no Senhor, estão firmadas nas circunstâncias. E não seja assim connosco. Não nos deixemos também, como falei, não nos deixemos abalar, não nos deixemos ir na corrente deste mundo, mesmo quando somos coagidos, mesmo quando somos quase forçados e intimados a pactuar. Aprendamos com o exemplo dos amigos de Daniel. Disseram, não precisamos de responder sobre este negócio. E fica sabendo ao rei. Eles estavam a falar com uma pessoa muito poderosa. Mas nós também podemos ter ocasiões em que tenhamos de passar por situações difíceis, mas a nossa postura deve ser esta, firmados no Senhor. E não vamos vacilar. Não vamos ceder. Não vamos atrás do que os outros dizem. Pessoas que não creem, que não aceitam a palavra de Deus. Não vamos atrás das circunstâncias. Não vamos atrás de pessoas que nos podem depois levar a vacilar. Não vamos atrás daquela cana que a gente encosta-se nela e ela não nos ajuda em nada. Não nos vai amparar em nada. Vai sim furar-nos a mão e causar-nos grande dano e grande perda. Estejai, pois, assim,
firmes no Senhor. Que seja este o nosso desejo, esta nossa oração e a realidade na vida de cada um de nós.